Seja muito bem... Essa câmera me odeia, cara. É impressionante. Ela não foca no meu rosto. Foque no meu rosto, querida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Castback Hype. Hoje, rapaz, você se prepara. Cheque seus telefones, cheque embaixo do seu sapato, seu cinto, sua calça e até mesmo o relógio que você ganhou aí de presente, porque hoje nós vamos conversar sobre Inimigo do Estado de 1998 com Will Smith e Gene Hackman. Olha que Que elenco, dupla, hein? no mínimo curioso. A pessoa no mínimo fica curiosa sabendo do histórico desses dois grandes atores, né? E é claro que eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com meu amigo Edu Schneider, da qual nós dois agradecemos ao ouvinte que encomendou esse episódio, não é isso, Edu? Isso aí, nosso querido amigo Joseph, que é ouvinte aí do Cashback de longa data, já é apoiador Cashbacker Gold há já quase 2 anos, então, né, o cara que está sempre aí com a gente, né, fez esse Pix aí maravilhoso para a gente estar fazendo esse episódio, e melhor ainda do que o Pix, foi o filme que ele escolheu, cara, que é um filme Exatamente. bem legal do Tony Scott, que a gente vai conversar aqui bastante durante o episódio, que é um diretor para filmes de ação subestimado, né? Muita gente desdenha dele e tal, mas ele tem filmes de ação bem legais que a gente vai comentar aqui durante o nosso episódio, né? E esse aqui não é diferente. E já deixando uma pimentinha aí, né, para a gente começar esse episódio, será que esse filme é uma continuação de A Conversação do Francis Ford Coppola, o filme lá de 74? A gente vai discutir sobre isso aqui. Olha aí. Ou será então que ele é uma prequel, é um antecessor ao filme do Snowden, todos no mesmo É, rapaz, universo aí, né, cara? é isso Olha, aí. teorias da conspiração. E na próximo bloco vamos falar sobre a ida do Homem à Lua. Brincadeira, se prepare, porque o hype já está começando. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. Olha aí que maravilha. Antes da gente começar esse episódio, eu queria dar só alguns recadinhos aqui do Schneider. Primeiro, Bora. se preparem, tá bom? Porque nós vamos futuramente fazer uma live de final de ano aqui do Cashback. Estamos nos organizando, nos preparando, tá bom? E a gente conta bastante com a presença de vocês, porque a live com os ouvintes é muito mais divertida. Tá bom? Então o que a Isso gente aí. precisa? Primeiro, que vocês estejam lá. E segundo, qual é a data melhor pra vocês? Porque final de ano é uma correria lascada, ninguém, Uhum. né? Vai Isso parar, aí. vai passar não sei aonde, e se a data eu não consigo, vou estar trabalhando, vou estar de folga. A gente precisa saber. Então, comenta nas redes sociais, comenta nesse vídeo, comenta nos posts do Cashback, porque a gente precisa saber qual a melhor data e se é bom pra você essa live. Segunda dica, você está me escutando aqui no dia 4, não é isso? 4 de dezembro. Dia 5 de dezembro, na sexta-feira, eu e o Nicolas Kiduc vamos estar na CCXP. E durante todo esse Boa. CCXP a gente vai ter um monte de Castbacker Gold, né? Um monte da galera da comunidade do Cashback. Então, de repente, você quer ir lá, quer dar um oi, quer conhecer, quer conversar, quer falar mal de algum filme com a gente, eu estarei lá na sexta-feira. Se eu não me engano, o Thiago do nosso grupo vai estar na quinta, o Sérgio Quiminazo vai estar no domingo, enfim. Teremos pessoas na CCXP, Castbackers Gold na CCXP, durante todo o evento. Infelizmente ainda não fomos convidados, não temos as nossas credenciais de imprensa, mas um dia chegaremos lá e iremos pagantes na sexta-feira, tá? Pagantes. Estaremos lá para tentar lá o dia inteiro. Quero ver o painel de Fallout, quero ver as novidades que vai ter. Tem um painel lá da Supergirl, enfim, tudo que tiver de filme. Vou conhecer o Timothée Chalamet, olha aí, Edu. Aí, Vou rapaz. conhecer a ele, tô Tá levando um vendo? sanduíche de atum pra ver se o menino dá uma engordada, dá um. Dá uma acordada, leva a Coca-Cola para ele Também. dar uma energizada nele, Um porque Red Bullzinho, um o Monster, né? bichinho é meio, né, meio sonolento. É desnutrido. E também pra você ouvir esse episódio, porque esse episódio vai estar muito bom. Edu Schneider, eu queria saber de você, cara. Assistiu esse filme no cinema? Como é que foi a primeira Assisti vez? no cinema, cara. Eu sou fã, assim, incondicional do Gene Hackman. A gente lamentou bastante aí quando ele faleceu, né, bem recente aí. Inclusive, depois a gente ficou sabendo do jeito que foi a morte, foi bem triste, né, porque ele Foi. estava com,
né, com demência já, com Alzheimer, e aí a esposa dele morreu de rotavírus, e aí ele não tinha quem alimentasse ele, acabou morrendo, né, de fome também, e aí a polícia encontrou os corpos. É interessante, né, interessante e trágico, né, na verdade, porque, né, o cara mundialmente famoso, pô, você, né, a família, cara, é muito estranho, porque como é que a família não liga pro cara para perguntar se tá tudo bem, deixa acontecer, né? Vários dias sem se comunicar, mas eu tenho certeza que na hora lá do testamento tava todo mundo em peso lá, né? Como sempre, Reuniu todo mundo. né? É bem triste ali. Mas, cara, eu assisti no cinema na época, lá em 98, esse filme. Curti bastante na época. Vou te ser sincero, John. Eu revi muito pouco esse filme, então eu lembrava pouca coisa dele. Como a gente estava comentando em off, eu não lembrava do final. O final é sensacional, a gente vai comentar aqui bastante sobre ele. Né? E, cara, me surpreendeu muito, assim, porque é um filme que não para. E não é aquele não para de ação o tempo inteiro que fica maçante, você fica cansado, não. Uhum. Você nem sente essas 2 horas e 12 minutos passarem. Foi, assim, bem ligeiro, eu fiquei bem entretido ali durante o filme. E curti bastante. É um filme do Tony Scott, né? Que dirigiu o filme dele mais famoso que ele dirigiu. Foi o Top Gun, né? As Indomáveis, né? Que é um filme aí que marcou geração, apesar de que eu não conheço ninguém que assim que é mega fã do primeiro Top Gun, né? É um filme legal e tal. E eu gosto muito, que eu fiz até vídeo, John, há pouco tempo, sobre o Maré Vermelha, que é um filmaço, outro filme com o Gene Hackman Bom filme. e com o Denzel Washington, né? Um filmaço ali, se passa todo dentro do submarino e, pô, tem a coisa das cores, do vermelho, do azul, do verde. Eu discuti bastante sobre esse episódio. E o Tony Scott é um cara, né? Infelizmente faleceu, né? Ele tirou a própria vida. Né, irmão do nosso querido Ridley Scott também. Né? Então tem muita gente que a gente vai falar sobre isso também, muita gente que trabalha na equipe do Tony Scott, é gente que depois também passou a trabalhar com o Ridley Scott. Então tem bastante coisa legal aí. Eu fiquei muito feliz com a escolha do nosso ouvinte aí, porque é um filmaço. Ah, baita escolha, cara. Eu fiquei bem animado também. Eu lembrava pouquíssimo desse filme, principalmente o plot twist, a cena final, eu não lembrava, tipo, nada, assim. Porque provavelmente era um filme que eu vi na televisão, não era aquele filme que eu sentei e falei, ah, preciso assistir esse filme, não. Ele passava, às vezes, nos canais fechados, né, na TV a cabo, mas é muito bom, cara. A parte que eu mais gosto, Edu, desse filme, o elemento que eu mais gosto foi o que você comentou, inclusive em off, foi a primeira coisa que você comentou, eu falei, cara, é isso. Esse filme é muito frenético, cara. Ele não te dá pausa pra ficar confabulando, pra... Ai, o que será? Ai, eu tô triste. Não, ele não tem pausa pra sentimentalismo, né? Você tem, tipo, alguns respiros só pra também não ser aquela coisa muito demais, só pra dar um tempero, situar onde você tá, o ponto A, o ponto B, mas ele já toca pra frente, cara. E isso casa muito bem com o que é o personagem do Will Smith, né? Porque no começo do filme ele já mostra que ele é um cara acelerado, que ele é um cara decidido, sabe? Que ele bota a cara mesmo, não é aquele Seu advogado... colega de profissão, né? Exatamente, não é aquele advogado que fica sempre atrás de uma mesa ali, eu mexendo em processozinho, não, cara. Ele vai discutir com o cliente, ele vai obter cliente e tal, isso é bem bacana. E o Smith tem essa pinta, né, cara, de... Ele com Nessa época ele tava muito bem. muito bem, cara. Ele consegue trazer perfeito, assim, o arco, a vibe que esse personagem precisa. É uma coisa interessante também que eu achei, John, porque quando você faz um filme muito acelerado assim, obviamente a edição ela tem que ser acelerada, né? Porque ela que dá o ritmo ali, e ela é papum o tempo inteiro, né? Toca aqui, pega ali, é bem ligeiro. É bom a gente citar o editor, o Chris Lebenson, que fez muitos trabalhos com o Tim Burton. Você tem outra coisa que também é muito importante quando você faz um filme acelerado, você tem uma trilha que acompanha também, que você não pode botar uma trilha lenta porque não vai combinar. Né? E a trilha também é muito acelerada. Você tem o Harry Gregson Williams, que também é um cara que trabalha sempre com o Ridley Scott, né? Trabalhava com os irmãos aí. Ele dá um tom muito legal, é uma trilha que não é muito agressiva, ela não toma conta da cena, mas ela compõe muito bem. E você tem uma fotografia bem interessante do Dan Mindell, que fez a fotografia dos 2 filmes dessa nova trilogia do Star Wars. O primeiro, Despertar da Força, e o último, né, Ascensão de Skywalker, bem mas ele que fez a fotografia do filme. A fotografia, eu vou te ser sincero, ela não me chamou muita atenção. Assim. Claro que tem aquela mescla de você ter câmera com o que está acontecendo ali durante a cena, tal, que era uma coisa na época não era muito comum. Hoje em dia você olha, né, você vai falar, pô, tá datado isso, porque, né,
isso é tão comum hoje nos filmes e tal, mas naquela época era uma revolução ali, e muita coisa de teoria da conspiração acabou se mostrando real, né? Até porque você mencionou o Snowden, né? A gente vê que muita coisa daquela ali realmente estava acontecendo mesmo, a gente estava sendo investigado o tempo inteiro. Quanto maior a tecnologia, né, mais a gente vai ser investigado. Outra coisa também muito interessante, você falou no Will Smith, a gente já falou do Gene Hackman na abertura, mas você tem diversos atores ali, tanto fazendo papéis principais, né, quanto fazendo pontinhas ali. Você tem a Regina King, que faz a esposa dele, que é um papel muito importante, e ela tá lindíssima nesse filme, lindíssima ali no auge da beleza dela. Tá bonita, né? Mesmo, cara. Você tem o John Voight, que, porra, dispensa comentários, ali fazendo o vilão do filme, Harold, né? Você tem o Barry Pepper, que é aquele cara que faz o atirador de elite lá no Resgate do Soldado Ryan. Sim, sim. Você tem o Tom Sizemore, né, que também está no Resgate do Soldado Ryan, fazendo o mafioso lá. E você tem, fazendo papéis pequenos, você tem o Gabriel Byrne, que faz o Brill falso, né, o fake Brills ali, que na hora que a gente não sabe quem é o cara que está se escondendo, aí aparece um ator famoso, que é o Gabriel Byrne, mas na verdade não é ele, é o Gene Hackman, que é o personagem, né, que está perseguindo. Você tem o Jack Black, fazendo uma pontinha ali naquela equipe de espionagem e tal. Você tem a Anna Gunn, que todo mundo vai lembrar como a Skyler do Breaking Bad, personagem fabulosa. E para quem não... Muita gente não vai lembrar, mas a galera aí da velha guarda, e quem é muito fã de Todos os Homens do Presidente, John, né, que todo mundo sabe aí que é um dos meus filmes favoritos aí da vida, que a gente já tem, inclusive, episódio aí do Cashback aí, que foi um episódio maravilhoso, né, que a gente fez. Tem lá, no comecinho do filme, aquele senador que é morto logo no comecinho do filme. Sim. Nada mais, nada menos do cara que ganhou o Oscar pelo Todos os Homens do Presidente, fazendo o Ben Bradley, que era o chefe da edição lá do jornal, do Washington Post, que é o Jason Robards. Ele fazendo ali uma pontinha que aparece só no começo do filme, mas que é um personagem importantíssimo, né? É um ator que também dispensa comentários ali também, atorzaço ali também. Então, tem muito ator legal, é um baita de um elenco, né? O Gene Hackman, como sempre, brilhando. Eu brinquei aí contigo na abertura da conversação. Por quê? Porque o personagem do Gene Hackman na conversação lá do Coppola, que inclusive os amigos do podcast Filmes Clássicos fizeram um episódio agora, lançaram na segunda-feira, que fica aí até de dica para quem não conhece o podcast Filmes Clássicos. Inclusive, meu professor está lá participando também, o Fábio Rockenbach, baita de um episódio, a galera lá é fera, os caras sabem muito de cinema, então fica aí de dica também. E na conversação ele faz um cara de investigação, né, que é o cara que trabalha com essa coisa da investigação, e o personagem do Gene Hackman nesse filme é exatamente isso. E inclusive, John, naquela hora que o John Voight descobre quem é o Brill, ele pega uma foto do Gene Hackman novo, de óculos e tal, né? Você pega ali a foto, e aquela foto, John, foi retirada da conversação. É o personagem do Gene Hackman lá na conversação. Então tem essa curiosidade aí bem bacana. Para quem nunca assistiu Conversação, é um baita de um filme também. O cara lançou no mesmo ano Poderoso Chefão 2, parte 2, e lançou a Conversação no mesmo ano, cara, né? Assim como Spielberg lançou Jurassic Park e a Lista de Schindler no mesmo ano, né? São caras especiais aí, né? Que lançam 2 filmaços no mesmo ano. Então, para quem nunca viu a Conversação, fica de dica aí também, mas não vá esperando essa vibe do Inimigo do Estado. São filmes completamente diferentes. Inclusive, o personagem do Gene Hackman lá é muito mais contemplativo. O filme é uma cadência bem baixa. Vai esperando um filme que eu não gosto de falar isso, mas um filme mais de arte, né? Um filme que são planos mais longos e tal, mas esse daqui que a gente vai falar hoje, cara, como a gente falou, ele é frenético ali, e desde o começo ele já começa, o personagem do Smith já tem essa agitação dele normal, né, John? Ele já é um cara agitado mesmo na vida normal dele ali, e aí já começa tudo dar errado, que também é quase um depois de horas ali também, né? Porque tudo dá errado na vida do pobre do homem ali. Uma vez só, né? Cartão de crédito que para de funcionar, né? Um monte de coisa que dá errado ali, mas as coisas vão se sucedendo e o filme vai cada vez crescendo mais até chegar naquele ápice lá. Sim, o filme ele começa tranquilo, tipo, vai mostrando essa rotina, vai mostrando as coisas acontecendo, se desenrolando, tudo mais. E aí do outro lado, em paralelo à história do Smith, a gente vai vendo a história de, primeiro, que seria a NSA, né, que seria aquela operação o departamento de inteligência deles,
fazendo aquele monte de tramóia. E aqui eu abro outro parênteses também, que o Jon Voight, ele sabe interpretar um executivo malvado do governo, né, cara? Ele parece o cara lá do Missão Impossível também. O cara do Você Missão pegar- Impossível, no Transformers É. ele faz com o presidente, É. executivo de defesa, alguma coisa assim também, que é a Uhum. mesma coisa, o mesmo papel, Cara ele de mal, gosta, desgraçado. ele encaixa bem pra caramba nesses papéis. E aí você vai vendo tudo acontecendo, se montando, e você fala, cara, como que uma coisa vai... O que que o Smith tem a ver com isso? Né? E aí acontece, ele tá lá na loja de lingerie comprando, né, um presente de Natal pra esposa, e o cara coloca lá, cara, o CDzinho bizarro, aquela telinha de carregamento, né? Um gordinho abrindo as Uhum. pernas e tal. Uhum. E ele coloca lá, morre logo depois, né? Super frenética a perseguição também. Você falou da fotografia, Edu. Eu não sei se é uma nostalgia da minha parte, por ser uma época, né? Mesmo que eu não tenha nascido, mas Uhum. eu gosto desse começo dos anos 2000 porque eles experimentavam algumas coisas. Algumas saíam pela culatra e eram coisas horrorosas, assim, mas outras eu achava bem legal. Então, essas perseguições, ele tem enquadramentos bem fechados, né? Às vezes tá só o olhar do Gene Hackman, às vezes tá só enquadrado, assim, o rosto do Smith. Tem coisa que eu gosto Uhum. bastante. A trilha sonora é outra coisa também que eu acho fabulosa nesse filme. Ela é super gostosinha, assim, ela dosa muito bem o ambiente. E eles vão acontecendo e você pensa, cara, o que será que vai acontecer? De primeira vista, né, e foi a sensação que eu tive, eu pensei que seria um filme, como o personagem do Smith é um advogado, eu pensei que seria um filme de tribunal, sabe? Nessa Uhum. pegada, tipo, ele tendo que lutar no tribunal pra falar que ele é inocente, pra mostrar a fita, pra fazer alguma coisa. Só que não, Uhum. cara, é um filme total de perseguição do governo, assim, de cara meio que se torna um pária da sociedade, né? Tem toda a questão, porque você não sabe se o relacionamento do Smith com a outra personagem, qual eu esqueci o nome dela, com a... E agora? Esqueci. É a Lisa, né? A Rachel Banks. Mas ela é a amante, né? A ex-amante, não é Isso, a isso? ex-amante Uhum. dele. Se eles são realmente ex-amantes ou se eles são amantes de verdade, porque eles estão jantando ali e tal, Uhum. né? E ele tem uma família boa, ele tem a Regina King Uhum. como esposa, né? Ele tem um filho, ele tem uma casa ali, muita estabilidade. Mesmo assim, ele vai vacilando e aí o governo só vai abocanhando. Fala, ó, você tem Uhum. amante, vou acabar. Uhum. Eu gosto muito dessa frase porque isso é algo que acontece demais, cara. Quando o Joe Voight, ele vê que ele não tem muita escapatória e ele vai ter que acabar com o cara, ele fala assim, ó, a gente vai acabar com o nome dele. Entendeu? Uhum. Porque se ele não tiver credibilidade, ele pode falar a maior verdade do mundo. Ninguém vai escutar ele. Entendeu? E Uhum. é uma parada que acontece não só na política, como na nossa vida. Né? Aquela velha historinha do o lobo tá chegando, o lobo tá chegando, é brincadeira. Aí chega uma hora que ninguém acredita mais, é a mesma coisa. Você acaba com a credibilidade de uma pessoa, o que ela fala não te Uhum. interessa mais. E essa é a chave Exatamente. pra desenrolar a trilha o enredo do filme, né, cara? É você Uhum. descredibilizar ele ao ponto de Uhum. que nem a esposa dele acredita mais nele, né? E mesmo ela Uhum. sendo, eu gosto porque ela esse fascista falando, esses caras estão Uhum. monitorando a gente, tipo, ela fala isso há 10 anos e ele não acredita e ela tava É. certa no final, né? Ela é tipo o personagem do Mel Gibson lá na Teoria da Conspiração, né? Aquele filme do Total. Mel Gibson também. Cara, ela é a baita de uma atriz, né? Ela, mesmo com um papel pequeno ali, aparecendo em pequenos momentos, mas você se lembra dela o tempo inteiro ali. Ela tá presente em tela ali, né? Não só na beleza dela, mas também na atuação. Hoje em dia, a Regina King tá mandando bem até na direção aí, então, a baita de uma artista. E é um filme que foi produzido pela dupla que fez muito filme de ação, faz muito filme de ação, o Jerry Bruckheimer e o Don Simpson, né? Aqueles filmes de ação, você tem o Armageddon, né? Tem muitos filmes do Michael Bay e tal, que eles que produziram e tal. Então você tem aqui também, alguns são de qualidade, outros nem tanto, né? Mas você tem aqui muita coisa boa e, cara, realmente ele começa... E essa coisa de matar com a reputação, você vê isso na vida real o tempo inteiro, cara. Sim, Né? sim. Você pega, por exemplo, pega aqui a política do Brasil em 89, quando teve a eleição do Collor e do Lula disputando o segundo turno. A Globo fez de tudo, inclusive é comprovado, o Boni deu declarações já, né, comprovando que foi isso mesmo, que o Collor levou um monte de papel que estava em branco, dizendo que tinha um monte de acusações com o Lula, e pegaram uma filha do Lula, né, fora do casamento e tal, e dizendo que ele não assumia, e depois foram ver que não era bem assim. O Lula foi acusado de que ia confiscar a poupança, que no fim o Collor foi eleito e ele que confiscou a poupança. Então você vê muito essa coisa da reputação, muita coisa que às vezes a pessoa não fez,
Mas, cara, tá dito ali na grande mídia, acabou. Não tem, acabou com a tua reputação. E é o que fazem com o personagem do Will Smith, como você falou, a ponto da esposa dele não acreditar mais nele. Mas tudo bem que ele vacilou pra caramba também, né? Ele dava, né? Comeu Dava bola suas pra caraca aí. rateadas ali, porra. Cara, você tem uma amante, aí você, né, sua esposa descobre e tal, você quer manter seu casamento, a esposa te perdoa. Você continua vendo essa mulher, trabalhando com ela, cara. A primeira coisa que você faz é se afastar, cara. Você Pelo não vai amor dar uma de mole Deus, né, dessa. cara? E ele continuou ali naquela, então, né, vacilou pra Bem caramba feito, ali. né? Mas, pelo que aparenta ser, ele estava na honestidade ali, né? Tanto que a mulher, depois ela até dá a entender que ela estava apaixonada já por outro homem, né? Sim. Que já Que não é até estava uma mais parada gostando assim que, dele. vamos lá, né? Meio nada a ver, porque o É, relacionamento deles é mega esquisito, aí ela solta aquela frase, Aí ficou a ponta eu, meio solta, você não coitada de sabe mim, eu bem. sou apaixonada por um homem casado, tipo, Né? mano, você tá pra morrer aí, cara. Isso ficou meio estranho. Mas esses filmes assim, outro dia eu também fiz um vídeo também de um filme do Richard Gere, com o Edward Norton também, que tem uma história paralela que não funciona tão bem. Nesse aqui eu até acho que funciona. Você tem o Sim, Pinteiro, sim. né? Você tem esse Pinteiro que é feito pelo Tom Sizemore, que ele é engraçado que ele não tem nada de italiano e tal, ele fazendo um papel italiano, mas até que ele tá bem. Sim, Ele sim. tá bem no filme. É um cara problemático fora das câmeras, né? A ponto de ter morrido aí há Bastante. pouco tempo, justamente por essa vida pregressa que ele tem, cara com droga e tal. Né? A gente comentou isso no episódio do Resgate do Soldado Ryan, que o Spielberg fez um trato com ele de, né, ele só participaria do filme se, né, toda semana ele fazia teste, né, para ver se o cara estava drogado e tal, e conforme ia fazendo os testes, ele ia seguindo durante as filmagens ali. Né? Então, era um cara problemático, mas ele está muito bem, e eu acho que essa história paralela caminha muito bem, a ponto de como a gente vai falar. O final cara, é muito bem feito, porque as histórias vão se encaixando. Né? Você vai se encaixando, e você vai naquela aflição. A câmera, ela não tem jogos de câmera assim fantásticos, mas justamente por esses close-ups que você falou e tal, ela vai te dando uma aflição de você estar ali junto com o personagem do Will Smith, que, Sim. cara, ele não sabe o que fazer, qualquer lugar que ele esteja, é o risco dele ser encontrado. Então é um perigo ali, né, que está a todo momento ali no cangote dele, essa câmera muito rápida, esse ritmo frenético, a câmera muito próxima, te dá esse ar de, né, de coisa urgente mesmo, e isso ele trabalha muito bem. Não é uma coisa vistosa, uma coisa refinada que você vê talvez no Praia de Palma da vida, como a gente fez no episódio do Missão Impossível, não tem aqueles movimentos, mas o Tony Scott era muito pé no chão, assim, os filmes dele tinham um ritmo, tinham um ritmo bem legais, eram histórias simples, mas que caminhavam bem, cara, que contavam uma história legal, que é isso, cara, a gente que consome cinema de outra forma, né, John, que quer ver outras coisas, talvez você olhe e fala, pô, isso aqui podia ser melhor, como você falou, essa história da mulher falar que gosta de outro cara, fica meio descolado ali, depois você nem sabe quem é o cara, né, e a coisa... Tipo, se você corta essa cena, não ia fazer diferença nenhuma. Mas pro povão, cara, o povão quer ver o quê? Quer ver ação, quer ver movimentação, quer ver história, tal. Não tá muito preocupado com determinadas coisas de posicionamento de câmera. Às vezes a gente fica ali, né? Caramba, mas a câmera tá posicionada errada ali. O cara tá querendo contar uma coisa e a câmera tá posicionada em outra aqui. Não faz sentido. Fica uma coisa meio desconexa, mas o povão quer ver a história. E esse filme, tanto a ponto que esse filme fez uma grana absurda, cara, né? Em 98 ele fez quase 300 milhões de dólares, custando 90. Né? Um filme que nem tão caro, tudo bem, 90 milhões para 98 era bem mais do que é hoje, mas não é dos filmes mais caros da época e fez uma baita de uma bilheteria, até por conta do Will Smith. Né? O Will Smith era o cara ali, cara, ganhava muita se eu não me grana. engano, um ano antes ele fez Independence Day, né? Sim. Foi o outro boom dele. Eu lembro que um dos auges dele aí foi na época aquele Eu Sou a Lenda, cara. Sim, que, né, sim. estourou no cinema. Né? Inclusive tem a nossa querida Alice Braga lá, né? Brasileira lá, trabalhando no filme também. Que eu não sei se é verdade, mas vai ter a parte 2, né? Vai ter a parte 2, porque tem o filme ele tem 2 finais, e se eu não me engano, um alternativo, que é mais parecido com o livro, que vai ser o cânone. E aí vai ter um segundo filme, sim. Vamos ver. Tem até uma versão bem mais antiga, anos 70, ali, com o Charlton Heston. Olha aí. Que é completamente diferente da mesma história. Da mesma história, né? Legal. Mas ela é completamente diferente porque os zumbis eles têm consciência. Eita.
Os zumbis são quase como se fossem uns hippies, assim. É bem interessante, assim, a É porque no história. livro eles têm consciência, né? Eles vivem em Isso, sociedade e tal. No isso. filme também, só que eles foram pra coisa do CGI, enfim. Inclusive, se você olhar hoje, tá bem datado ali, aquele CGI e Tá tal. Mas bastante. é uma história bacana também. E Uhum. aqui eu acho o Inimigo do Estado um filme melhor do que o Sua Lenda. Acho Ah, que não bem dá nem melhor. para comparar. Até por conta de ter o Gene Hackman ali, né, cara? O Gene Hackman é um contraponto ao personagem, assim como o personagem do Will Smith é o agitadão, quer resolver tudo e não sei o quê. O do Gene Hackman é um cara muito mais metódico, é um cara muito mais consciente ali do que está fazendo. E é um cara meio irritadiço, que é uma coisa que o Gene Hackman, né, transparece pra gente, aquele cara Sim. fortão, grandão, brutamontes, né? E ele consegue transparecer isso muito bem. Né, o primeiro momento que ele aparece ali, você vê que ele não quer muito assunto com o personagem do Will Smith, mas eles vão acabando se entrosando porque eles estão no mesmo barco furado, né? Porque eles Uhum. passaram pelo mesmo caso ali, né? Eles passaram pelo mesmo problema, né, de ser perseguido pelo governo também e tal, e aí acaba funcionando muito bem ali esse entrosamento entre os dois, né? Você tem um ator da nova geração com um cara ali veterano, né? E o Gene Hackman sempre quando estava em tela, cara, ele sempre se destacava ali, sempre conseguia ir além do que o personagem pedia, assim como foi lá no Superman, cara, que ele fez um Lex Luthor inesquecível aqui. Uhum. Aqui ele também está muito bem como esse personagem metódico ali, tal. E aí você vê as tecnologias, né, que hoje é coisas obsoletas, né, mas naquela época era uma coisa fantástica. E aí tem um comentário engraçado do personagem do Jack Black com o outro que é meio bobalhão, é até aquele lourão que tá no Tropas Estelares também, Boa. né? Que aí ele comentou, mas essas câmeras só dão para ver de cima, você não consegue ver o rosto. Pô, claro, o cara tá no satélite, tá vendo de cima, não tem como apontar. Não, quando eu for, né, fizer a tecnologia nova, eu vou conseguir filmar o rosto e tal. É bem complicado ali e tal. E a gente vê essas coisas dos drones hoje utilizadas realmente como é mostrado ali no filme. Né? Tem várias guerras hoje em dia aí, cara, que é feito tudo por drone e tal. Tem ataques, né? Inclusive, teve até nessa chacina que teve aqui no Rio de Janeiro, né? Quando a polícia entrou ali, ela foi atacada por drones, cara. Os drones estavam tacando bomba na polícia, você vê até Bizarro, né? os bandidos, polícia e tal, já tem essa tecnologia de utilizar drones ali para, né, como força militar ali. E aí o Na filme Ucrânia tem bastante vídeo, né, da tem. galera sendo atacada por drone. É muito bizarro. Eu acho maneiro, porque tem uma tecnologia que ele usa em um momento lá que a gente pensa que, não, é super datado, ficção científica, mas hoje Uhum, seria muito possível de usar, que é a uhum, câmera da loja. Aí uhum, ele fala assim, gira em 700 e poucos graus. Aí uhum, ele gira. Aí você pensa, não, impossível. Se a câmera tá no ponto X, não tem como ela ter visão do outro ponto. É, tipo, fisicamente impossível. Hoje em dia, uhum, com o computador, com IA, seria super possível mudar o ângulo, uhum. entendeu? Sim. Ver o que tem na sacola, né? Aí ele renderiza em 3D a sacola. É uma coisa que, para essa época, ridículo. Uhum, Hoje em dia, completamente capaz. Na verdade, eu diria que até uns 10 anos atrás, ainda assim seria capaz. Porque eu acredito muito, Edu, que quando tecnologias como essa, super inovadoras, chegam no público em geral, é porque o governo já está cansado de usar e já dominou exatamente. com excelência, né? Essa é a grande da verdade. Mas o filme vai se desenrolando. O único apontamento que eu tive, cara, reassistindo esse filme foi. Eu achei que o personagem do Brill, né, do Gene Hackman, demorou demais pra aparecer, cara. Parece que ele Uhum, aparece mais pro final do filme, assim, saca? E uhum. demora. E a química deles é tão, tipo, a melhor parte do filme, Podia ter saca? mais, né? A gente Podia fica com ter aquele muito gostinho de quero mais, mais cara. ali. Muito mais. Ele com aquele gatinho, todo cheio de neurose, como Uhum, você comentou, ele é um cara bem mais metódico. Metódico, porque combina, inclusive, com o trabalho dele, né? Com o uhum, artifício ali dele, que, pô, o cara mexe em placa, desenvolvia escuta, fazia 500 mil coisas que não é o perfil de um cara agitado, que não é o perfil de um cara que uhum, não sabe ficar sentado, entendeu? uhum, Pô, a gente podia ter tido mais, cara. Eu gostei da química deles. Eu acho que é muito legal, principalmente quando chega no final ali, aquele plot twist que a gente vai comentar mais pra frente. Tem uma. Você vê que dá pra quase palpável, assim, parece realmente. Eu super assistiria um buddy cop deles, tá ligado? Uma parada uhum, assim, porque é muito legal. uhum, Eu gostei dessa característica e pesquisando sobre o filme eu achei muito legal que foi coisas improvisadas dessa uhum, coisa da alimentação,
né? Porque como você comentou, o Gene Hackman já tinha essa fama de ser um cara mais irritadiço, né? Ele tem um jeitão. E aí ele trouxe isso pro papel, né? Aí deram a culpa na comida, porque ele falou que tinha uns 2 momentos no filme que ele parava pra comer, ele falou, então vou usar isso, né? Que tipo assim, ele precisa, né? Porque não é possível que toda hora esses caras vão ter que parar pra comer, o filme nem se passa com tantos dias de diferença assim, né? E aí ele colocou que ele é um cara que precisa comer e tal, porque senão ele fica irritado. E o Smith, você vê que é um cara que ele é bem maleável, ele consegue pegar os ganchos assim facilmente, cara, é muito bacana. Muito bacana. Outra coisa que eu gosto pra caramba, que hoje em dia, sei lá, a sociedade ficou muito mais puritana, né? Esse filme tem um tesão ali, cara. Você tem um molho ali. Você tem a personagem da Regina King, você vê que os personagens ali, o Will Smith novinho ali, cara, tem uma eletricidade entre os dois ali. Aquela cena que ela tá de lingerie lá, cara, é sensacional. Ali, a luz e câmera ali tá de parabéns, o sombra. Ali a cena, que exala, né? Exala a sensualidade ali. E tem uns comentários safadinhos ali, tem inclusive envolvendo o menino, né? Que no final do filme eles estão falando, tipo, a sacanagemzinha, não, né? Vamos. Utilizando ali, né, um duplo sentido na frase. Fazer check-up, né? Vamos fazer um check-up, uma coisa assim. Eu tô doido para fazer um check-up com você e tal. Aí o menino, vocês estão falando de sexo, né? Aí, né? Que isso, não sei o que, é bom barato ali, aquela cena ali, cara. Então, tem essa coisa também que hoje em dia, não sei porquê, a coisa ficou tão puritana, a galera mais jovem, que normalmente, né, o jovem quer ver. Eu não sei se é por excesso, né, John? Por hoje em dia as coisas estarem tão... isso, o acesso está tão grande, eu lembro quando eu era criança, né? Criança não, super adolescente. Difícil, né? Quantas vezes eu peguei a revista da minha mãe, aquelas de anúncio Avon, que, não tinha acesso a determinado, eu ficava vendo as mulheres de calcinha e sutiã lá, já era um frisson, né? Era um bagulho bacana. Hoje em dia o cara entra no Xvideos. Nem precisa, Edu. Você entra no Twitter, você entra no Instagram, você entra em qualquer rede social. Mas já isso, a galera ficou enfadada, basicamente. Porque. E o filme tem uma sensualidade ali. Ele consegue trabalhar todas as coisas ali, todas as nuances ali, né? Com o personagem ali, fica muito legal. Não, ali. E funciona bem. E ele trabalha de um jeito sensual e também trabalha de um jeito cômico, porque na hora que ele vai comprar o presente, ele tá todo sem jeito e tal, porque, cara, eu não sei, Edu, você tem mais tempo que eu aí de vida. Cara, que loja é essa que a mulherada, que as vendedoras andam de lingerie pra vender lingerie, pelo amor de Deus. Sex shop, essa parada, não é uma loja de... Bizarro, normal. Mas tá bom, não vamos, né? Eu não sei se nos Estados Unidos era diferente, mas aqui no Brasil não tem loja assim, não. A não ser a coisa mais erótica ali, né? Porque eles têm fama, eu sei, por conta de séries, essas coisas, que lá, tipo, quem compra lingerie é o homem. Tipo, é estranho a mulher ir comprar lingerie pra ela mesma, tá? Mas... bizarro, assim, bizarro. E aí tem várias piadinhas de duplo sentido com a vendedora, né? Porque ela fala assim, o tamanho. Aí ele fala, tamanho do quê? Eu falo, não, o tamanho dela. Fala, tá, porque parece que ela tá falando dele, né? Tipo, e o tamanho? É grande? Ele fala, não, o tamanho dela, não sei o quê. É umas piadinhas bem bestinha, cara, mas é muito engraçado e dá o tom. O filme do final dos anos 90 tem isso que você falou, né? Essa coisa mais quente, até um filtro muito bonito que tem no filme, né? Ele tem essa textura, essa época de Natal também, que eu acho muito gostosa, é a melhor época, assim, de luzinha e Papai Noel, né? Nós estamos em dezembro agora, eu já tô feliz da vida, cara. Nossa, eu vou te falar, John, não sei se contigo é assim, mas eu fico contagiado, cara, de ir nos lugares e tá tudo enfeitado. Eu acho muito bonito, cara. Você passa na rua, os prédios, né, as varandas, com as coisas todas enfeitadas, as luzinhas, eu adoro aquelas luzinhas, cara. Então, para mim, já é um clima, né? Eu acho muito gostoso, assim. Sim, então, eu também, E o filme transparece essa coisa do clima de Natal ali. É mais um filme de Natal que a gente não lembra, né? Exatamente. A gente sempre fala de filme de Natal, nunca lembra. Você lembra lá do Duro de Matar, mas do Inimigo do Estado você não lembra. E, cara, foi bom ter revisto. E justamente nessa época aí, né, que tá chegando o Natal aí, pouco mais de 20 dias para o Natal aí, então foi bem bacana ali esse clima ali, e a fotografia reflete isso também, né? Sim. Tem uns tons, às vezes, meio esverdeados ali e tal. É bem interessante. Show de bola. E o Gene Hackman, eles se conhecem finalmente, né? Daquela cena do elevador e tal, que ele vai destruindo toda a roupa do cara, tudo do cara, e vai mostrando os comunicadores. Isso. E aí, uma das dicas que ele dá pro Smith lá no telhado, ele falou assim, joga essa calça fora e, se possível for, assina o Cashback Hype. Olha aí, cara, que é a forma mais segura de ser feliz na internet. Faça como Joseph.
Assine o Cashback Gold. Aí você tá tendo o prazer de ter um episódio. E a mensagem, né? Eu vou abrir aqui. A mensagem que ele mandou pra gente foi muito bacana, porque ele mandou o Pix e na mensagem vinha o filme que ele escolheu, né, John? E aí o filme não aparecia, ele só aparecia assim, eu quero o episódio do filme, e aí tava 3 pontinhos e não aparecia. Não sei se tem o limite de caracteres ali na mensagem do Pix, e aí não aparecia. Aí eu mandei um e-mail para ele, o e-mail que tinha lá no Catarse, mandei um e-mail para ele, e aí agradeci, lógico, né? E aí ele escolheu o filme e ele falou, cara, não, eu é que agradeço pelo cashback existir. Aí eu fiquei todo cheio, mostrei aí para vocês, falei, cara, que coisa sensacional, né? Naquele dia fui dormir feliz. E é mole você fazer igual o Joseph, é mole, só ir lá no catarse.me/cashback, a partir de R$5 você já se torna um apoiador, um Cashbacker Gold, né? E você vai ter direito também de escolher o seu episódio, participar do nosso grupo lá, né? O grupo divertidíssimo nessa época aí de CCXP, aí a gente tava falando de futebol, né? Tem uns que são corintianos, aí estavam torcendo pro Flamengo, aí tem os palmeirenses também, tem eu de flamenguista. Então tem, né, a gente estava falando de futebol ali, foi bem legal. Outro dia a gente estava falando, porque tem uma galera de Recife, e qual é o filme aí que está em voga aqui no Brasil? É o Agente Secreto, que tem várias coisas, já está tendo turismo cinematográfico. Olha aí. Para ver os pontos turísticos que se passam ali no Agente Secreto, está tendo isso. Mó barato, a gente que ama cinema acha fantástico. Quem não viu o Agente Secreto, vai ver. E tem a galera de Recife lá no nosso grupo, né? Tem o Caio, tem a Aninha, né? Então a gente estava conversando sobre isso, sobre essas coisas, o quanto deve ter sido especial para eles, né, ter assistido esse filme, ver ali onde eles passam todo dia, né? Foi bem legal, né? E a gente conversa sobre tudo, né? Você estava falando aí da CCXP também, né? Que você vai estar lá com o Nicolas e tal, eles souberem em primeira mão, a galera já está sabendo desde bem antes ali que vocês iam, né? E a gente está sempre falando de coisas bem legais ali, né? E com R$5, cara. O que você faz com R$5 mensais ali, né? E ajuda pra caramba a gente a continuar aqui o nosso projeto. Projeto que já está caminhando aí, né? 2026 está caminhando para o seu 5º ano, né, John? Então, né, já tem aí uma boa estrada, mais de 200 episódios aí. Se somar então com lives, né, com conteúdo que tem no YouTube, né, com os vídeos que eu fiz, cara, dá pra coisa aí de mais de 300, 400 de conteúdo aí, se somar com shorts, então passa de 1000. Nossa, né? Com certeza. Tem bastante coisa legal aí. Molinha assinar, catarse.me/cashback. Se você não quiser fazer esse pagamento mensal no cartão de crédito ou no boleto, que é assim lá no Catarse, você também pode mandar o Pix como o Joseph fez. Que o Joseph é sensacional, porque ele contribui mensalmente no Catarse e ainda mandou um Pix pra gente, né? E aí foi sucesso total. E o Pix é fácil, pcashback@gmail.com. Tá chegando o Natal aí, né? As despesas aumentam do cashback. Se você quiser dar aquele presentinho de Natal pra gente aí, cara, a gente vai ficar muito feliz aí, né? Com essa rendinha extra aí pra gente. A gente vai ter, né? Tava até comentando com o Joe, dia 15 eu vou fazer lá o racha lá da grana. Aí, cara. Então tá todo mundo na expectativa aí pra pegar mais um dinheirinho aí também. É sempre bom, né? Pra gente ir pagando as nossas despesas aí do cashback. E, né, se sobrar um pouquinho a mais aí, melhor ainda. Então, ajuda a gente aí a continuar esse projeto pra gente continuar trazendo coisas bem legais aí pra vocês. É isso aí. Maravilha, então, ó, assine, cara, ajude a gente, é um projeto legal, é um projeto que nós estamos de ouvido, assim como sempre foi, estamos de ouvidos abertos, então entre no grupo, converse, fala, Joe, eu acho que vocês poderiam melhorar isso, poderiam gravar sobre isso, nós estamos sempre à disposição, a ideia é criar uma comunidade muito bacana em que todo mundo interage e tem a voz, então faça parte do Cashback, beleza? Mas voltando pro filme, Edu, acontece aquela explosão, né? Porque isso é uma parada também que eu falei, caraca, mano. Tipo, naquele momento em que o Smith vai fazer a ligação no telefone público e caga tudo, ele meio que já tava espertinho, né? Tipo, não... Sim, foi um uma vacilo, vacilada monstra. Eu achei assim, tudo bem. E ali eles deveriam... talvez destacar mais isso, a preocupação que ele tinha com a esposa dele, porque naquela situação a galera do governo poderia usar a esposa dele como moeda de troca. Falar, ó, estamos com uma arma na cabeça do teu filho e da tua esposa. Eles fariam isso com toda certeza. Obviamente. Com toda certeza, porque o Jon Voight estava com o dele na reta ali. Então ele poderia ter uma preocupação muito grande em ligar, mas foi uma ligaçãozinha mega, tipo, que ele precisava nem fazer, porque a esposa não fez nada, né? Não mostrou a esposa fazendo nada depois. Mas enfim...
uma mega cagada, mas tem toda aquela área de conflito entre eles, né? Que tem aquela cena do trem lá, que eles passam o trem, o Gene Hackman dá um socão na cara dele, né? Aí depois até no restaurante eles estão conversando, o Gene Hackman, você quer dar um soco na minha cara também? Aí ele fala, não, eu não bato em velho. Eu não bato em idoso, né? Porque ele é folgado, cara. Ele é velho, mas ele não quer saber, não. Ele senta a mão na cara mesmo, cara. Muito legal o personagem dele. Realmente, você falando, essa parte talvez seja a parte mais frouxa, assim, porque apesar de, né, é uma mega operação dos caras totalmente especialistas, usam satélites, mas, cara, eles não conseguem pegar a esposa de um cara comum, né? Seria mole deles acharem ela. Cara, quais são os parentes dela? Pô, mandar para casa da prima, da tia. Os caras sabem, pô. Os caras mapeiam todos os seus parentes, cara. Né? Exatamente. Agora, em contrapartida, eu acho muito legal o troco que eles dão. Eles falam, não, ó, os caras não fizeram isso com a gente, agora é a nossa vez. Aí bota a câmera lá, ele reverte, né? Faz um efeito reverso ali, bota a câmera lá no político, e aí tem a câmera na casa do John Voight. Eu acho aquilo ali bem legal. Aí os cartões do John Voight também começam a não passar, o cartão da Skyler, né? Da nossa querida Skyler, ela começa a não passar, e, porra, eu acho isso bem bacana ali, essa reversão ali de problemas ali, e aí a coisa começa a virar, né? Sim, sim, é muito bacana, cara. Eu gosto bastante também da cena, da montagem da cena que vai rolando dele, do Gene Hackman de policial, conversando ali pela cerca, né? Daquela chuva, tá aquele temporal. Eu achei muito bacana a composição, porque é uma chuva pesadíssima, assim, é uma chuva que cobriu total a visão de todo mundo. E eles estão conversando pela cerca, ele tá falando, ó, quando eu mascar o chiclete, você liga o microfone. Aí ele, né, tem aquela radinho e tal, pra ver se tá tendo alguma transmissão ali, não tá, ele vai, liga o microfone, ele tá olhando pela câmera ali, filmando tudo, tentando gravar a conversa e tal. Eu achei muito bacana. E aí tem o plot twist, claro, do final do filme, que eu particularmente não lembrava, e foi muito bom não ter lembrado, porque reassistir de novo, ter essa sensação de novo, foi maravilhoso, cara. É um baita de um plot twist. Você vê que o Gene Hackman não sabia o que estava acontecendo, né? Ele fica meio que confiando ali, e aí entra, primeiro, como a gente sempre fala, né? Esse elemento de que foi plantado no começo do filme e agora aparece de novo. Mas não só esse elemento, né, do cenário em si, dessa confusão da fita, mas também da frase. Ou você é muito burro, ou você é muito esperto, né? E aí você fica naquela, o Gene Hackman fala, ó, ou você é muito burro, né? Ou você é muito esperto. Ele fala de novo a frase do elevador e no final ele era muito esperto que acabou dando certo, né? Sim, cara. E aí faz todo sentido, né? Porque os assuntos são o mesmo e fica aquele papo de doido. Os caras estão falando de coisas diferentes, mas parece que estão falando da mesma coisa. Muito bom, Isso né? é muito bem amarradinho ali no roteiro, cara. Eu achei bem interessante ali, cara. E faz todo sentido ali. E aí, cara, ele acaba com tudo ali, né? Porque aí morre todo mundo, né? E aí ele acaba conseguindo se livrar Limpa o ali, cara, da tabuleiro mesmo. situação, né? E é bem, né, gráfico ali a coisa, tal, todo mundo morrendo ali. É muito bem feito ali, cara. Eu achei sensacional essa parte final que eu também não lembrava, te juro, não lembrava desse plot twist no final ali, e faz todo sentido e foi muito bem amarradinho. Não é aquela coisa de, é só um plot twist no final, beleza, é legal, mas caraca, como é que isso foi construído? Foi muito rápido. Não, a coisa foi bem construída, bem, né? Você vai ali, a outra história do Pinteiros ali, andando em paralelo, até chegar naquela cena ali, né? Ninguém confiando em ninguém ali, ninguém conhecia o outro, e aí faz todo sentido. Ali fica bem verossímil aquela cena ali. E aí termina o filme num ponto altíssimo, né? Sim, sim, é bacana porque o Gene Hackman consegue sumir no mundo, né? Ele fica lá com o gatinho dele numa praia, tá mostrando as canelas secas dele lá. Aquelas perninhas brancas, parecendo um palmito. Branca, Até o Will peluda. Smith comenta, né? Ó, você pegar o solzinho desses cambitos aí, né? Muito bom, né, cara? E só tem uma parada que eu acho uma gafe bizarra, porque a câmera, ela é uma mini câmera Sim. lá no teto, né, no detector de fumaça. E aí na TV parece que a câmera tá em cima da TV, assim, porque tá filmando ele de frente, né? Mas enfim, a gente deixa passar porque é bacana. É ele deixando um sinal, né? Tipo, ó, tô vivo, tô bem, tô curtindo o que eu queria curtir e tal, e tô de olho em você, né? Que ele tá com a câmerazinha lá. É bem bacana, cara. É um filme que, pô, sabe, eu queria ver mais. Misericórdia, não é pra ter continuação não, mas dá aquela coisa, tipo, pô, poderia ter mais, assim, que é uma dupla muito bacana. É verdade. Funciona muito bem ali, cara.
foi muito gostoso rever, cara. Foi, né? Agradeço aí mais uma vez ao Joseph, né? Que era um filme que talvez não estivesse no nosso radar aí, porque é tanto filme pra gente falar, né, John? Sim, verdade. É um filme que talvez não estivesse no nosso radar e que funcionou muito bem. E para quem nunca assistiu, ele tem lá de graça no Mercado Livre Play, né? Que agora, inclusive, pelo que eu vi, John, ele já está, né, podendo instalar nas televisões, então você pode ver na TV, não precisa ficar espelhando do celular, né? Bem bacana, e você vê de graça. Tudo bem, tem os comerciais chatos, mas os pagos hoje em dia também tem comercial, então a gente então tá tudo bem ali, né? Você tem o comercial, mas não precisa pagar por nada. E tem um catálogo bem legal ali no. Tem, de série e de filme, viu? Tem muita série boa, tem muito filme clássico. A gente já trouxe vários filmes aqui que tem lá no Mercado Livre. Inclusive, não é uma Maré publi, Vermelha. tá? Não é um ad, mas poderia ser Mercado Livre, porque tá arrasando aí. Inclusive o Maré Vermelha, eu não sei agora, mas na época que eu fiz o vídeo, ele tinha lá também no Mercado Livre Play. Então fica essa dica aí também para você, né? Que é sempre legal, às vezes a pessoa, cara, eu nunca vi esse filme, mas eu quero ver o filme antes de ouvir vocês. Vai lá no Mercado Livre, assista o filme e depois volte aqui e veja o nosso papo aqui. Né? É isso aí. Maravilha. Isso. Fechamos então, Edu? Fechamos. A gente se vê semana que vem com mais um episódio. Se você for na CCXP, bom evento para você. Se estiver na sexta, fala lá comigo e considere participar do Castbacker Gold, porque é uma comunidade sensacional, tá muito baratinho e a gente vai ter um enorme prazer em te receber lá. Beleza? É isso aí. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu.